Se você acha que o Incrível Hulk era só força e grito, eu vou te provar que era, na verdade, um drama elegante disfarçado de super-herói. Bem-vindo ao canal Vozes e Rostos, o lugar onde a nostalgia encontra a história escondida da televisão clássica. Antes de começar, faz um favor rápido. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que ama séries antigas, ou com alguém que adoraria sentir essa nostalgia. Se prepara, porque você vai conhecer 10 fatos incríveis sobre o Incrível Hulk de 1978. Fato 1. A série era um drama de estrada disfarçado de super-herói. Muita gente lembra do Hulk pela transformação, pela força e pelo impacto visual. Só que a engrenagem emocional da série era outra: a estrada. O Incrível Hulk foi montado como um drama itinerante, quase um filme semanal. David Banner chegava a uma cidade pequena, tentava se misturar, trabalhava no que aparecesse, conhecia pessoas com problemas bem reais, e a história se construía em torno dessas vidas comuns. Isso deixava tudo mais próximo da sala de estar. Não era salvar o mundo, era salvar o dia. E, às vezes, nem isso. A série gostava de mostrar injustiças que existem sem fantasia nenhuma. Exploração, violência, golpes, preconceito, gente sendo esmagada por quem tem poder. Quando a pressão crescia, o Hulk aparecia como uma explosão de sobrevivência, e não como uma celebração heroica. E aí vem o detalhe que mais dói. David quase nunca podia ficar. Mesmo quando ele fazia o certo, ele partia. A estrada virava um ciclo de recomeços e despedidas, como se o personagem fosse condenado a ver a humanidade de perto, mas nunca pertencer de verdade. O resultado é simples e sofisticado ao mesmo tempo. Você assiste por ação e fica por melancolia. Fato 2. A história televisiva começou num filme piloto, antes da rotina semanal. Quando a gente diz Hulk de 1978, estamos falando do período em que a série semanal se consolidou e virou hábito. Mas o projeto nasceu com cara de evento, um filme piloto feito para televisão, exibido antes da série engrenar de vez. Isso era bem típico da época. Testar o tom, o elenco e a resposta do público num formato mais cinematográfico, para depois transformar em temporada. E o tom já estava ali desde o início. Mais sério, mais humano, mais pé no chão do que se esperaria de um personagem de quadrinhos. Em vez de um universo cheio de supervilões, a série escolheu ruas comuns, hospitais, oficinas, rodovias. Ela queria que você acreditasse que aquilo poderia acontecer num canto qualquer do mapa, sem precisar de cidade futurista ou tecnologia impossível. Quando a rotina semanal começa, ela herda essa sensação de filme pequeno, episódios com começo, meio e fim, e um cuidado com o clima. Mesmo quando o orçamento limita certas coisas, a direção tenta compensar com a atmosfera. O tempo da cena, a música, a solidão, o olhar do protagonista. No fim, esse nascimento em formato de filme ajuda a explicar por que o Hulk televisivo ficou com identidade própria. Ele não tenta ser quadrinho na tela. Ele tenta ser drama clássico com um monstro no meio. E isso é justamente o charme. Fato 3. O nome David Banner virou marca da série, e diz muito sobre aquela TV. Nos quadrinhos, o cientista se chama Bruce Banner. Na série, ele ficou conhecido como David Banner, e isso virou uma curiosidade eterna. Parece um detalhe, mas revela um pensamento bem específico da televisão daquele período. Tudo precisava soar familiar, claro, doméstico. Um nome tinha que funcionar para quem ligava a TV no meio do episódio, para quem estava na cozinha, para quem ouvia de longe. David tem cara de cidadão comum. E a série queria exatamente isso. Um protagonista que parecesse real, educado, discreto, alguém que você encontraria em um hospital ou numa biblioteca. Quanto mais normal o homem, mais forte o contraste com a criatura. A tragédia fica íntima, não é um herói mítico, é um sujeito tentando não desmoronar. E existe um lado simbólico nisso. A série é sobre identidade quebrada.
David vive com nomes falsos, empregos temporários, histórias pela metade. Então, mesmo o nome principal sendo diferente do material original, ele combina com o espírito do programa. Um homem que perdeu o direito de ser ele mesmo em público. O resultado é curioso. Mesmo quem conhece o nome dos quadrinhos aceita o David como assinatura de uma era. Porque, naquela TV, a adaptação era tradução emocional. E a tradução aqui foi clara: isso não é fantasia colorida. Isso é uma pessoa comum atravessando o país com medo de si. Fato 4. Bill Bixby fez do cientista um personagem ferido, e isso sustenta tudo. Bill Bixby não interpretou David Banner como alguém que quer vencer. Ele interpretou como alguém que quer não perder. É uma diferença pequena na frase, mas enorme na emoção. O David do Bixby fala baixo, observa antes de agir, tenta resolver conflitos com calma. Ele é informal no trato, porque precisa se misturar, ser simpático, parecer inofensivo. Mas, por dentro, ele carrega um formalismo moral. A disciplina de alguém que se culpa, que se cobra, que mede as consequências. Isso dá verdade ao absurdo. Você acredita no Hulk porque acredita no homem. E o homem não quer o Hulk. Ele quer cura, quer controle, quer paz. A série deixa claro que a transformação não é um modo especial. É um colapso do autocontrole, uma derrota emocional. E Bixby sabe mostrar isso com um olhar, um silêncio, um gesto de recuo. O público se conecta porque reconhece algo humano ali. A sensação de estar sempre no limite, de carregar um peso que ninguém vê. Mesmo sem discursos, a série te faz entender que David vive enlutado, por quem ele foi, por quem ele perdeu, por quem ele pode machucar. E quando o episódio termina e ele vai embora, a gente não sente missão cumprida. Sente que ele está só. De novo. É por isso que Bill Bixby virou o coração dessa versão. Ele deu ao Hulk algo raro na TV popular: tristeza com dignidade. Fato 5. Lou Ferrigno criou um Hulk que fala com o corpo, sem precisar de frases. Sem efeitos digitais, o Hulk tinha que existir de verdade na frente da câmera. E Lou Ferrigno fez mais do que aparecer grande, ele construiu uma presença. O Hulk dele não é só raiva. Ele é instinto, proteção, confusão, impulso. Em muitos momentos, parece uma força da natureza que não entende totalmente o próprio lugar no mundo. E isso, na prática, é atuação física. Quando um personagem fala pouco, cada detalhe vira linguagem. Como ele respira, como vira o rosto, como ocupa o espaço, como reage ao medo dos outros. Ferrigno equilibrou ameaça e compaixão. Se ele exagerasse, viraria caricatura. Se segurasse demais, perderia impacto. O Hulk funciona porque tem peso e também tem sombra emocional. A maquiagem e a pintura corporal, por si só, já eram um ritual. Mas sem a postura certa, nada se sustentava. A câmera precisa acreditar que aquele corpo é mais do que um homem pintado. Precisa acreditar que existe outra coisa ali, uma energia diferente. Ferrigno entregou isso com ritmo e silêncio. E tem um detalhe que muita gente sente sem perceber. O Hulk raramente parece vitorioso. Ele parece necessário. Ele aparece quando a vida encurrala. Ele faz o que precisa ser feito e some, como se também estivesse perdido. É isso que dá ao personagem uma espécie de tristeza muda, e torna a versão televisiva tão memorável. Fato 6. A transformação foi tratada como tragédia, e a música ajudou a marcar o coração. Em muitas histórias, transformar-se é festa. Agora vai. Na série de 1978, transformar-se é aviso. A transformação vem com tensão, com um clima que aperta. A direção normalmente prepara o momento com calma. O conflito sobe, a injustiça fica mais evidente. O rosto de David denuncia que ele está perdendo a briga interna. A música entra como narrador invisível. A televisão clássica sabia usar trilha sonora como se fosse uma segunda voz.
ela orienta a emoção, dá peso, cria memória. E aqui a trilha não anima a ação. Ela lamenta o inevitável. Você sente pena, sente medo, sente alívio, tudo misturado. O mais forte é que a série não precisa explicar demais. Ela te faz sentir. Quando a transformação começa, é como se o episódio dissesse: ninguém queria que chegasse aqui. E isso, para um programa popular, é ousado. Assumir que o grande momento não é prazer, é dor. Esse tratamento trágico muda tudo. O Hulk deixa de ser só força e vira consequência de trauma. E isso dialoga com quem assiste, porque todo mundo entende o que é chegar num limite. Mesmo que, na vida real, o limite não pinte você de verde. A série traduz essa sensação para a linguagem da TV, com música, ritmo e silêncio. Fato 7. O repórter Jack foi um antagonista perfeito por ser gente real. Jack funciona porque ele não é um vilão de fantasia. Ele é um repórter obcecado. E obsessão é uma coisa muito humana e muito perigosa. Jack quer a história, quer a prova, quer a manchete, quer ser o homem que revelou algo impossível. Ele acredita que está perseguindo a verdade, e essa certeza o empurra a atravessar limites. Isso cria uma tensão constante. David precisa se esconder para sobreviver e buscar cura. Jack precisa expor para vencer profissionalmente e provar que não está delirando. O conflito vira um duelo moderno: privacidade versus perseguição. E a série usa isso com eficiência, porque o público entende os dois lados, mesmo quando discorda. O mais esperto é que Jack não aparece sempre como mau. Às vezes ele parece só teimoso, só movido por ambição, só convencido. Mas justamente por não ser caricatura, ele assusta mais. Ele é aquela força do mundo que não deixa você desaparecer em paz. E, para a estrutura de estrada, isso é perfeito. Porque não importa a cidade do episódio. A qualquer momento, a sombra do repórter pode cair sobre David. É uma ameaça que viaja junto, silenciosa, como um farol no retrovisor. Fato 8. As limitações de violência na TV aberta deixaram a série mais elegante. A televisão daquele período tinha regras e expectativas diferentes sobre violência explícita. Isso limitava o quanto a série podia mostrar. Só que, em vez de enfraquecer o programa, isso muitas vezes o deixou mais criativo e, sem querer, mais sofisticado. A série aprendeu a construir ação por tensão, não por excesso. Em vez de pancadaria interminável, você tem escalada emocional. O abuso, a humilhação, o perigo, o silêncio que antecede o estouro. Quando o Hulk aparece, a sensação é de chegou ao limite, não de vamos nos divertir. E isso combina com o tema trágico. O Hulk não é uma coreografia. Ele é uma ruptura. Então o foco vira porque isso aconteceu, e qual foi o preço, e não quantas vezes ele bateu. A câmera costuma destacar reações, danos ao ambiente, medo nos rostos, o suficiente para você entender a força, sem transformar tudo em espetáculo gráfico. O resultado é que a série envelhece com uma dignidade estranha. Porque tecnologia muda, mas clima não muda tanto. E o incrível Hulk sabia criar clima. A sensação de perigo e, ao mesmo tempo, a compaixão pelo homem que pagava essa conta. Fato 9. Kenneth Johnson quase mudou a cor do Hulk, e isso mudaria o símbolo inteiro. Um bastidor que sempre volta em conversas de fãs. Kenneth Johnson, um dos principais nomes criativos da série, chegou a considerar ideias que alterariam a aparência do Hulk, incluindo a possibilidade de uma cor diferente. Isso mostra como a adaptação televisiva era um jogo de equilíbrio. Respeitar o ícone, mas adaptar para a estética e as condições da TV. Por um lado, mudar a cor poderia parecer uma ousadia dramática, quase simbólica, Hulk como raiva, Hulk como alerta. Por outro, o Hulk verde já era uma imagem muito forte no imaginário popular. O verde é estranho, deslocado, quase não humano, e isso reforça a ideia de que David virou algo que não pediu para ser.
E aí entra a decisão que a TV muitas vezes toma. Você pode mexer em detalhes, mas tem coisas que viram assinatura. O verde, nesse caso, ajudava a série a comunicar de imediato: isso é o Hulk. E, numa televisão onde o público muda de canal com um clique, reconhecimento rápido importa. O interessante é pensar no efeito emocional. O verde deixa o Hulk meio trágico, meio alienígena, como uma maldição visível. Ele carrega no corpo a prova de que algo deu errado. E essa prova visual conversa com o tema principal. Não é um poder bonito, é uma cicatriz ambulante. Fato 10. O legado verdadeiro é o final. Música, despedida e o homem que continua andando. Se você perguntar o que ficou na memória, muita gente vai citar a transformação. Mas o que realmente gruda, com o tempo, é o final. David sozinho, indo embora, com aquela sensação de que nada se resolve completamente. É um tipo de despedida que não pede aplauso. Pede silêncio. Esse final virou assinatura porque resume a proposta. A série não promete cura rápida nem vida perfeita. Ela mostra alguém tentando, tropeçando, ajudando e seguindo. É esperançoso e triste ao mesmo tempo, e isso é o tipo de contradição que a televisão clássica sabia fazer sem discurso. O Hulk, nesse contexto, vira metáfora de limite. A força não é um presente. É uma consequência de dor acumulada. A estrada, por sua vez, vira prova de resistência. Continuar andando quando o passado pesa. Por isso essa versão ficou tão marcada. Ela não é só nostalgia de ação antiga. É nostalgia de um sentimento. A TV conseguindo ser simples, séria e emocionante na mesma medida. E agora, só para fechar do jeito certo, compartilhe este vídeo com alguém que adoraria reviver essa época, ou com aquela pessoa que sempre diz que as séries antigas tinham outra alma. Se você gosta de viajar pela memória da televisão clássica, comenta, deixa o like e se inscreve. Aqui, a nostalgia ainda tem rosto e voz.